Irmãos, vamos abrir a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, verso 23 a 28. Diz assim: E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. Os fariseus lhes disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem, até do sábado, é Senhor. Como eu tenho falado, irmãos, esse método de pregar um livro em sequência, que eu já usei bastante, tanto que eu estou no último livro do Novo Testamento, que eu já preguei na igreja, é um método muito interessante que leva você a pregar textos que você jamais pregaria se fosse escolher. Semana passada foi dos odres, o vinho novo no odre novo, jamais preguei esse texto, e veio um irmão falar comigo agora que eu consegui entender o significado dessa passagem, nunca tinha entendido. E a gente tem o costume de ler a Bíblia e não tentar entender, às vezes, o texto. Está lá, a gente lê e deixa para lá. Essa passagem também é uma passagem que é muito pouco pregada e muito pouco entendida também. Mas vamos tentar passar aqui para os irmãos o significado e a importância dessa passagem. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que não tenha importância. Não existe. Nós podemos ter nossos textos prediletos, mas toda a Escritura é divinamente inspirada. Os irmãos têm experimentado isso na EBD com o ensino dos profetas menores. E estão se familiarizando com a riqueza da profecia. Então, meus irmãos, o sábado foi uma das maiores controvérsias entre Jesus e os seus inimigos. Eles o atacaram muito por causa do sábado. E essa passagem ilustra justamente a passagem anterior, quando Jesus falou que você não pode pegar o cristianismo, que é o vinho novo, e colocar em odres velhos, que é a tradição, o judaísmo. A mesma coisa aqui. A mesma luta, a liberdade do cristão e a tradição opressora dos homens. É esse combate aqui que vai ser travado. A gente lê, parece que não é nada demais, mas é uma coisa muito séria que está acontecendo aqui. A acusação dos fariseus. Os fariseus disseram, meus irmãos, vocês leem no verso 24, quando os discípulos estavam colhendo espigas nas searas, os fariseus lhes disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Eles estavam acusando os discípulos, os apóstolos, simplesmente de violarem o sábado. Na mentalidade deles, aquilo era uma violação. E a violação do sábado era paga com morte, com apedrejamento. No Velho Testamento tem um caso de um homem que estava catando lenha no sábado. E aí ele foi preso e colocado numa prisão, e Deus disse: apedrejem. Porque ele tinha acabado de dizer que não se podia fazer nada no sábado, não se podia trabalhar no sábado. E aquele homem, de maneira rebelde, simplesmente decidiu fazer. E não houve perdão. O tempo da lei de Deus era assim. Mas o que aconteceu
foi que os fariseus começaram a criar regras que não estavam na Escritura. Como essa, por exemplo. Eles estão colhendo espigas. Ora, Mateus nos diz que eles estavam com fome. Eles estavam passando pelos campos no sábado, estavam com fome e começaram a colher lá alguns grãos e comer. E eles disseram que eles eram dignos de morte por causa disso. Mas em Deuteronômio 23, 25, que autoriza o povo a colher com suas mãos e comer qualquer plantação que eles passassem. Só não podiam meter a foice. Não podiam cegar, colher de forma oficial a plantação de alguém. Não podiam. Mas podiam tirar com as suas mãos e comer. E veio essa acusação. E nós vamos ver a reação do nosso Senhor quanto a isso. Primeiro, o valor que o Senhor dava à Bíblia. Eu ia pregar essa mensagem semana passada. E foi uma semana depois dos 5 solas. E o primeiro sola que eles falam tanto é sola Escritura. Só a Escritura. Desde a Reforma Protestante em diante, e antes também houve pessoas assim, mas se oficializou a igreja a dizer, a igreja reformada, a igreja protestante, a igreja evangélica, que somente a Bíblia deve ser regra de fé e prática, e nada mais do que isso. E nós vemos, meus irmãos, o próprio Cristo honrando e exaltando a Escritura. Você vê que ele disse aqui no verso 25, nunca lestes? Ora, Cristo, sendo a palavra encarnada, valorizou a palavra escrita. As controvérsias que Jesus tinha com os seus inimigos eram resolvidas com a Bíblia. A Bíblia foi citada por Jesus no Novo Testamento 51 vezes. 51 vezes Jesus citou o Velho Testamento em 24 livros. Dos 39, 24 foram citados pelo Senhor Jesus. Você vê como ele não tinha um ministério assim deslocado, destacado, mas um ministério realmente submisso à Escritura, que ele mesmo ajudou a fazer. Cristo usou a Bíblia no combate contra Satanás. Lembra? Na tentação no deserto, ele citou a Bíblia 3 vezes, e a primeira foi magistral: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, ele estava estabelecendo que a Bíblia Sagrada, o alimento espiritual, é até mais importante do que o pão, do que o alimento físico. Sem o alimento físico nós morremos, né? Mas sem a Bíblia Sagrada nós morremos eternamente, espiritualmente, não só fisicamente. O Senhor usou ela no Sermão do Monte, usou a Escritura no Sermão do Monte, e se você quiser abrir aí, abra em Mateus capítulo 5, e você vai ver uma declaração do Senhor espantosa, com relação à Bíblia. No início do Sermão do Monte, capítulo 5, verso 17, eu vou atualizar aqui, ele diz o seguinte: não pensem que vim destruir a lei ou os profetas. Porque muita gente está dizendo, é uma nova coisa, então vai destruir a lei e os profetas. Não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim cancelar ou anular, mas cumprir. Quer dizer, ele veio cumprir o Velho Testamento. E aí ele diz uma coisa muito séria, verso 19, aliás, verso 18, porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Olha o que o Senhor está falando. Jota e tio foram palavras que foram acrescentadas para dar um certo entendimento, porque não dava para trazer do hebraico, as palavras direto do hebraico.
As palavras estavam se referindo a pequenos sinais que são colocados em cima das palavras hebraicas. Um pontinho, por exemplo, um tracinho, uma coisa bem... Eu não me lembro agora se tem traço, acho que não, né? Não sei. Mas um sinalzinho bem pequenininho que mudava toda a palavra. E ele disse, nenhum sequer desses sinaizinhos vai ser, como ele diz aqui, vai passar ou vai ser omitido sem que tudo seja cumprido. Aí olha o verso 19. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Olha o valor que Jesus deu à Bíblia no mais importante sermão que ele pregou. Ele disse, a palavra será cumprida, eu cumprirei as promessas do Velho Testamento e todos os mandamentos da Bíblia, por menores que sejam, devem ser honrados. E quem não fizer isso, será considerado menor. Que coisa importante, coisa séria. Volta lá em Marcos, então, capítulo 2, onde nós estávamos. Meus irmãos, o Senhor Jesus usou a Bíblia no debate sobre o divórcio, lembra? Ele usou Gênesis 1, Gênesis 2, para estabelecer que o casamento é para a vida toda. Que não pode haver ruptura da aliança do matrimônio, a não ser em questão de prostituição, questão de adultério. Aí há uma possibilidade, não uma ordem, mas uma possibilidade da pessoa ofendida se separar. Caso contrário, não. O Senhor usou, irmãos, a Bíblia para mostrar que ele seria traído e rejeitado. Ele citou a Bíblia com relação a isso. E ele ensinou a Bíblia depois de ter ressuscitado. Você se lembra lá no caminho de Emaús, os 2 discípulos, que ele foi ensinando a Escritura para eles. Depois ele chegou junto dos apóstolos, ensinou a Escritura também. E ele, na verdade, veio cumprir a Escritura. Jesus estava tão submisso à Bíblia, que a sua vida, ele como servo, a sua vida foi para cumprir a Bíblia. Você se lembra quando os soldados vieram prendê-lo, e Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco, e os outros também queriam, e o Senhor falou, bota a espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu, como a Escritura se cumprirá, se eu fugir da cruz. Ele sempre levou a Bíblia muito a sério. Ele aconselhou uma vez, examinem as Escrituras, porque vocês pensam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Olha o que Jesus está dizendo para você hoje, irmão. Examine a Escritura. Tens feito isso? Ele também advertiu, vocês erram não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele está falando isso com o Brasil hoje. Por que o Brasil tem tanto erro no meio evangélico? Por que tanta igreja errada? Porque não conhecem a Escritura. Porque os líderes não estão, não sei se bem ou mal intencionados, não estão estudando a Escritura para explicar o que a Escritura diz. E aí você tem visto uma ignorância espiritual imensa. E Jesus diz, você erra não conhecendo a Bíblia. E ele também prometeu, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E ele começou dizendo aqui, nunca lestes? Havia com certeza uma ironia nisso aqui. Não é a única vez que Jesus fala dessa forma. Vocês não leram? Nunca leram? Sabe por que ele falava assim? Porque os fariseus eram orgulhosos de decorarem a Bíblia, de lerem de forma voraz. Eles guardavam livros e livros da Bíblia. Mas Jesus dizia sempre, vocês estão lendo, mas não estão entendendo a mensagem da Bíblia.
Sabe que uma pessoa pode ler a Bíblia direto sem entender o significado dela? Pode. Então o Senhor disse isso. Será que Ele pode dizer a mesma coisa para nós hoje? Nunca lestes? Eu não vou pedir aqui não, irmão, porque já teve uma vez que eu pedi, mas dá vontade de chorar. Mas qual de nós pode dizer que já leu a Escritura inteira? Quantos poucos irmãos podem dizer que já leram a Bíblia toda? Eu tenho para mim que, quando comparecermos diante do nosso mestre lá em cima, uma das coisas que é possível que ele diga para nós, no julgamento, né? Sabia que a igreja vai ser julgada, né? Vocês não leram a Escritura. Por quê? Não tive tempo, não gosto de ler. Não me interessei. Que vergonha que iremos passar. Que vergonha. Ele valorizava a Bíblia demais, meus irmãos, demais, demais. Respeitava, citava, cumpria, usava como arma de ataque e defesa. Pensa bem na tentação. É fantástico. Jesus é o Senhor da glória, a palavra de Deus encarnada. Ele podia dizer o que ele quisesse para o diabo. Que ele quisesse para o diabo das suas palavras e seria vitorioso. Mas ele não usou as suas palavras assim, diretas, não usou a sua mente naquele momento, ele usou a mente dele e a mente do Pai e do Espírito lá no Velho Testamento. Com isso ele estava querendo dizer para a gente, para você vencer a batalha contra o diabo, você precisa citar a Bíblia, você precisa conhecer a Bíblia, meditar, saber o seu significado e responder ao diabo à altura. Quer ver um exemplo? Eu acho que devido ao que está acontecendo comigo, acho que Deus me abandonou. Você é crente? Sou. Mas eu estou sentindo como que acho que Deus me abandonou. É verdade isso? Não. Por quê? Porque a Escritura em diversos lugares diz, nunca te deixarei, nem te desampararei. Está vendo aí? Bíblia. Então o diabo fala alguma coisa para você, você manda para ele, é isso aqui, diabo. Há uma história de uma luta entre o diabo e Lutero. E foi tão feio o negócio que no final Lutero jogou um tinteiro em cima da onde ele achava que o diabo estava. A tentação era tão forte, que era nítida assim, na mente dele o que o diabo estava falando. E ele sentiu a presença dele. E o ataque que o diabo sempre fazia a Lutero era, você é um pecador, você é ninguém, você é cheio de defeitos. Quem você pensa que é para se afrontar a igreja estabelecida? Quem você pensa que é para dizer que é filho de Deus, que é salvo? O Lutero, com toda tranquilidade, respondeu para ele assim, você está certo. Sou um grande pecador, cheio de defeitos. Mas quer saber de uma coisa? A Bíblia diz que Deus nos salva pela graça, por meio da fé em Jesus, que é aquele que nos justifica do pecado. Então eu sou um pecador, mas pela graça de Deus eu também sou um salvo. E o diabo teve que ir embora. Meu irmão, se você não tiver a Bíblia no coração e na boca, você não saberá responder os ataques de Satanás. Jesus honrou bastante a Bíblia. Se o teu mestre honrou a Bíblia, que dirá você, o servo. Mas vamos ver também o valor que o Senhor dava aos seus discípulos. Porque toda essa resposta que o Senhor vai dar é em proteção e defesa dos seus discípulos. Porque
aqueles homens estavam dizendo que os discípulos deviam ser apedrejados, deviam ser mortos, que eles eram dignos de morte. O grande pastor das ovelhas defende as suas ovelhas com vários argumentos. E, como sempre, citando a Escritura, né? Ele vai citar a Escritura aqui, e se você ler em Mateus 12, você vai ver que ele citou a Escritura 3 vezes nessa mesma cena. Deixa eu mostrar para você, Mateus 12, abre lá. É a mesma passagem na versão de Mateus. Mateus 12, verso 5. Aliás, perdão, verso 3. Mateus 12, verso 3. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi? Não, vamos para o verso 5. Ou não tendes lido na lei que aos sábados sacerdotes no templo violam sábado? Ele citou Números 28. É isso mesmo. O verso 3, ele citou 1 Samuel, verso 21. E no verso 7, ele citou Oséias 6:6. Em uma conversa apenas, ele citou 3 textos bíblicos. Mas em Marcos nós temos 1. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu sei que você sabe disso, mas deixa eu falar. Tem gente que fala assim: por que 4 evangelhos? Por que eu li Mateus, vou ter que ler Marcos? É a mesma coisa, dizem, né? Aí vou ler Lucas. Ah, mas é mesmo. Não é, irmão. Não é. Você vê Marcos, por exemplo, só citou um texto bíblico. Mateus 3. Tem diferença de uns para os outros. Tem riqueza. Por isso que é bom fazer uma harmonia do Evangelho. Você quer estudar uma passagem? Pega as passagens correlacionadas. Você vai aprender, vai crescer. Então, em Marcos, capítulo 2, vamos lá, Marcos, capítulo 2. O Senhor diz no verso 25 e 26. Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? E os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? Veja, ele cita uma escritura e a ideia de Jesus é essa. Quando há necessidade extrema, certos regulamentos podem ser descumpridos para o bem do ser humano. Foi um caso aqui. Pela lei, os pães da proposição eram usados na mesa, no lugar santo, e representa até o pão da vida. E depois que eles eram usados, alguns dias, eles voltavam para os sacerdotes e eles se alimentavam com eles. Só os sacerdotes podiam comer, estava escrito. Mas Davi vinha de uma viagem com a sua tropa, e eles estavam famintos, morrendo de fome. E ele falou assim para o sacerdote: tem alguma coisa aí para comer? Ele falou assim: olha, tem os pães da proposição, que não é lícito dar às pessoas comuns. Mas pelo menos vocês estão purificados? Aí Davi respondeu: sim, nenhum dos nossos se aproximou de mulher nenhuma, estamos purificados e tudo, aquela questão ritualística, né? Aí deram os pães para Davi, Davi comeu e os que estavam com ele comeram também. Foi uma violação da lei? Foi. Mas foi um caso extremo e uma violação de um regulamento. É diferente da lei moral, por exemplo. Ah, eu estou em muita necessidade, então eu vou adulterar. Não. Não era uma lei, a parte da lei moral, era uma lei cerimonial. E por causa da necessidade, eles comeram pão que era proibido pela lei. E o Senhor usou isso e disse: olha, quando há necessidade, pode haver sim alguma coisa dessas. Agora, a ideia é a seguinte: se os sacerdotes e Davi fizeram isso com a lei de Deus, que dirá os mandamentos dos homens? Davi uma vez descumpriu,
Agora, os meus discípulos não estão descumprindo lei de Deus nenhuma, não. Estão descumprindo o regulamento que vocês inventaram. Vocês estão querendo condenar eles pelas coisas que vocês inventaram, pelas tradições dos homens. Não pode ser feito isso. Vocês entendem o que Jesus está argumentando? Veja, ele não está apoiando que a lei de Deus seja descumprida à vontade. Ele está dizendo que em certos casos, regulamentos do Velho Testamento, que até já acabaram para nós, né? Por exemplo, esse negócio de pão de proposição não existe mais para a gente, mas alguns regulamentos poderiam ser descumpridos em caso de extrema necessidade. E aí o Senhor, ele explica no verso 27, que por sinal é a única citação dessa frase feita por Marcos, não tem em lugar nenhum mais na Bíblia. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo que o sábado foi feito para ajudar o homem, e não para que o homem fosse um escravo dele. Quando Deus estabeleceu o sábado, ele estabeleceu o sábado para que o homem pudesse descansar. Você sabia que nas culturas que não eram cristãs e que não são, em muitos lugares não há descanso semanal, a pessoa trabalha todos os dias e o Senhor queria que o ser humano descansasse, parasse de 7 em 7 dias pelo menos para descansar seu corpo. E também separou o sábado para que o seu povo o adorasse, o exaltasse, se reunisse em culto. Então o sábado foi feito para o bem do homem. Aliás, todos os mandamentos da Bíblia são feitos para o bem do homem. Guarda isso no teu coração. Toda a lei é boa, perfeita e agradável. A gente é que acha que a lei é ruim porque a gente é pecador miserável e o pecado não gosta de lei. O pecado, ele é rebelde contra a lei. Os mandamentos de Deus não são pesados. Tudo que Deus estabeleceu para abençoar o homem. Então o sábado foi feito para abençoar o homem, mas o sábado se tornou um peso quando os fariseus começaram a acrescentar regra sobre regra. Eles criaram 39 regras diferentes sobre o que era violar o sábado, sendo que Deus mesmo não fez isso. Hoje acontece a mesma coisa, irmãos, quando certas igrejas ou certos cristãos estabelecem coisas que a Bíblia não diz e obrigam as pessoas a cumprirem esses regulamentos que a Bíblia não diz. Atam fardos pesados sobre o povo e nem com um dedo querem levá-los. Não foi isso que ele falou em Mateus 23? O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. É o que diz o nosso Senhor. E aí, meus irmãos, ele vem com uma palavra. Vocês se lembram que Marcos, desde o início, está falando sobre a autoridade de Cristo? Lembra? Várias vezes, a sua divindade, sua autoridade, seu poder, sua autoridade sobre os demônios, sobre a enfermidade, sua autoridade sobre tudo. Agora vem, olha o que ele diz no verso 28. Isso aqui deve ter feito os fariseus desmaiarem, caírem duro no chão. Verso 28. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Nossa! Os fariseus devem ter dito, bom, se nós acreditamos que esses discípulos blasfemaram, merece a morte, porque pegaram lá uns grãozinhos para comer, agora esse então tem que morrer agora, é um blasfemo. Ele disse que ele é o Senhor do sábado. O Senhor está dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Sabe o que ele está dizendo? Quem é o Senhor do sábado? Quem criou o sábado? Quem criou o universo? Quem criou a terra? Jesus está dizendo, eu sou Deus, eu sou Jeová, o Deus de Israel. Eu sou o Senhor do sábado, eu tenho autoridade sobre o sábado. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Olha,
eu decido o que é certo ou não fazer nos sábados, ou em qualquer outro dia. Se eu estou com eles e não estou repreendendo, é porque nenhuma violação da lei está sendo cometida. Vocês, fariseus, inventaram esse regulamento. Eu estou dizendo, esse regulamento não é válido. Eu estou dizendo, o sábado não está sendo quebrado. Eu sou o Senhor do sábado. Que coisa fabulosa, que coisa fantástica. Meus irmãos, hoje há uma grande dúvida com relação ao sábado. Existem aqueles que dizem que o sábado deve ser guardado, literalmente, o sábado, são os sabatistas. Os adventistas são os deles. Tem aqueles que dizem que o sábado virou domingo. Os puritanos, os presbiterianos, reformados, acreditam que o sábado foi transferido para o domingo. Então, hoje é o sábado do Senhor. Aí existem aqueles que acreditam que o domingo não é o sábado israelita, mas o domingo é o dia do Senhor, que deve também ser separado. E existem aqueles que dizem que não tem dia nenhum, qualquer dia é dia. Eu tenho uma grande dúvida, irmão, até hoje eu não resolvi. Se o domingo é o sábado, só mudou o dia, ou se o domingo não é o sábado e é apenas o dia do Senhor. Apenas, misericórdia. E é o dia do Senhor. De qualquer maneira, se é um ou se é o outro, os dois concordam numa coisa: o domingo é especial. O dia do Senhor. Aliás, a palavra domingo é uma palavra abençoada, que a palavra domingo vem de domínios, é uma palavra que significa o Senhor. Já o coitado do Sunday é o dia do sol. O domingo americano é meio complicado, o dia do sol. Pagão. Mas o domingo em português é Senhor, senhorio, coisa assim. É o dia do Senhor. O que significa ser o dia do Senhor? Que nós devemos separá-lo para vir à igreja, adorar o Senhor, ouvir sua palavra, louvar, que nós devemos passar a tarde pensando, meditando, orando, lendo a Escritura. Não, domingo não é um dia de diversão, é um dia de adoração. Ah, mas eu só tenho domingo. Se você só tem um domingo, irmão, infelizmente, o domingo não é dia de ficar se divertindo, com raras exceções, se você está em umas férias, tá, entendeu? Mas não é uma prática que você tem que ter. Ah, não fui ao culto. Por quê? Ah, eu fui jogar bola. Domingo lá tem a quadra lá na minha rua. Ah, eu fui jogar bola lá. E de noite? Não, fui numa festa. Olha, irmão, esse negócio de ir para a festa domingo é uma situação, sabe? Porque ninguém respeita domingo. Então, se você for em todas as festas que te chamarem domingo, você vai sumir da igreja. É muita festa domingo. O próprio cristão em si, eu não estou entendendo. Hoje os cristãos estão fazendo casamento direto domingo. Domingo direto, irmão. Aí nós estamos extrapolando. Porque esse dia é um dia separado para o Senhor. Todas as outras coisas deveriam ser feitas de segunda a sábado. Mas não é uma lei a qual, se você violar, você vai ser apedrejado e morto, e vai para o inferno. É algo que tem que ser feito com amor, que tem que ser feito com dedicação. Mas nós devemos respeitar, sim, esse dia. E eu digo mais para você, quem respeita esse dia, normalmente é uma pessoa que Deus abençoa, é uma pessoa que permanece firme na fé, uma pessoa que recebe as graças de Deus, os benefícios de Deus, quem honra o Senhor, separando esse dia para a glória dele. Meus irmãos, como Jesus, precisamos dar valor à Bíblia e aos nossos irmãos. Você viu que ele deu valor à Escritura, citando-a, e deu valor aos seus discípulos. Nós também temos que honrar esse livro, irmãos. A igreja está largando esse livro de lado. Não seja o mesmo com você. Não deixe de ler diariamente a Escritura. Não deixe de tentar entender o significado dela.
A Escritura que te alimenta, que te orienta, que te ilumina, que te dá fé, que te dá força, que tira você da depressão, que te dá alegria. Tem vários crentes dizendo, eu estou com depressão. Você lê a Bíblia? Não. A Bíblia é o grande remédio de Deus. Talvez você tenha que tomar uma pílula ou outra, isso aí Deus o sabe, é você com Deus, mas o grande remédio de Deus é a Escritura. Ah, mas eu estou desanimado, então eu estou desanimado para ler. Ó, irmão, não vou nem dizer o que eu queria dizer. Não alegue desânimo para não ler a Bíblia. Leia a Bíblia desanimado mesmo. Ore desanimado, venha à igreja desanimado. E o Senhor vai te honrar. Vai tirar o teu desânimo. Ora, não fica sentado, parado, sem fazer absolutamente nada, querendo que um milagre caia do céu. Valorize a Bíblia e valorize também seus irmãos. Defenda eles quando necessário. Proteja-os, esteja com eles e não seja como os fariseus, extremamente exigentes, julgando, sabe? Sempre julgando, sempre botando defeitos, sempre exigindo que faça isso, faça aquilo, que você mesmo não faz. O Senhor falou, né? Você está com uma trave no olho e querendo tirar o cisco do olho do seu irmão. Tira a trave primeiro do seu, depois vai lá ajudar o seu irmão. Tenha consideração pela Bíblia e pelos seus irmãos. Outra coisa, Jesus é o Senhor. Ele é Deus. E você precisa desesperadamente dele. Que você o honre. Sabe, de um tempo para cá, de umas décadas para cá, até mesmo a igreja, os pregadores, os irmãos falam de Jesus de uma maneira tão, sabe? Ah, Jesus. Você nunca reparou uma mudança que houve no Novo Testamento, não? Nos evangelhos ele é chamado de Jesus. Ele está no seu estado de humilhação, de servo. Quando ele é exaltado, no livro de Atos em diante, ele é chamado de o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem textos que não falam nem o nome dele, fala só o Senhor. E é ele. Então, irmãos, que nós possamos honrá-lo, respeitá-lo e não tomar o nome dele em vão. Ele não é só Jesus. Jesus, ele é para os ímpios, para os incrédulos, que continuam afirmando até hoje que ele é apenas um homem. Ele não é Jesus somente. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Passa a fazer isso, pega lá o livro de Atos e as cartas e começa a sublinhar toda vez que aparece Senhor Jesus Cristo. É quase o tempo todo. Outra coisa, Cristo defende e protege os seus. É o que ele fez aqui. Se você está com Jesus, você está seguro. Os fariseus vieram igual aves de rapina para atacar os discípulos. Para aí. Vocês estão interpretando errado a Bíblia. O sábado não é para uma coisa que tem que ser um fardo. E eu sou o Senhor do sábado. E eles foram embora. Se você está com Jesus, Ele te guarda, Ele te protege. Confia nele, faça a sua vontade. Você não está sozinho. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. O Senhor do sábado. O Senhor do domingo. Da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. O Senhor de todo o tempo. O Senhor de todos os dias. Que também, irmão, deixa eu corrigir uma coisa aqui. Eu estou falando domingo, para você vir domingo, né? Mas não é só domingo não, tá? Todos os dias é dia do Senhor. Todos os dias é o dia de ler Bíblia. Todos os dias é dia de orar. Todos os dias que você puder é dia de vir à igreja. Todos os dias são dele e para ele.
Pai, obrigado por mais uma lição, Senhor, que o seu Filho nos dá. Obrigado, Senhor, por esse esclarecimento, por esse cuidado que o Senhor tem por nós, por esse livro sagrado, por essa santa escritura que o Senhor mandou do céu. Ontem mesmo estava lendo, Senhor, que por causa dessa escritura, por causa dessa verdade, mais de 80 servos teus foram queimados vivos na Inglaterra em 1555. Morreram porque abraçaram a verdade e não recusaram-se a confessá-la. Hoje, nós vemos o teu povo desleixando a verdade, deixando tudo para lá, não percebendo a importância de tudo isso. Senhor, abre os nossos olhos, abre os olhos da igreja na Europa, nas Américas, na Ásia, em toda parte. Olha pela sua igreja, Senhor, e aviva o seu corpo, o seu povo. Em nome de Jesus. Amém.